Aê, opa, 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 estamos chegando aqui para mais um super bate-papo. E hoje um super bate-papo musical, hein? Nós estamos aqui com o Evandro Camperon. Daqui a pouco a gente fala mais com ele, mas antes eu queria aqui dizer que quem vai me acompanhar nesse super bate-papo é o Ricardo Santoro, biólogo. Outro dia ele foi o homem aí da nossa live e mandou ver lá sobre as questões da Covid e da vacina. Muito boa aquela live, viu, Ricardo? Obrigado. E muito elogiada, inclusive, né? E também com o Benezão, né? Benedito Carlos dos Santos. Ultimamente ele não gosta que eu diga que ele é o corintiano, mas professor de história aí. É nóis. Aí a nossa estrela do show, que é o Evandro Camperon, poeta. Olha que eu comecei pelo poeta, músico, compositor. Tive lendo o texto dele, maravilhoso, gostei muito mesmo. Só a apresentação dele, eu gostaria de ter lido aqui, que já é uma poesia, né? E o Evandro vai falar com a gente sobre música e tudo mais. Professor também. Você está esquecendo. Oi? E ele também é professor de português. Eu estava preparando tudo para dizer que ele era professor de português e eu tô velho que nem o Moisés, e aí que nem você mesmo. Me passou, como diria. Professor de português, o cara vai ensinar também aqui a gente a falar, quer dizer, eu principalmente, né? Como todos os R's, S's, sou guloso, viu, Evandro? E o Evandro vai daí, eu gostaria que ele desse as suas palavras iniciais e depois falasse um pouco da sua Aí, tá vendo? Ferrou. Discografia. Porque nós vamos falar aí mais do mais recente, né? Que é a Revolta do Parafuso, né? Mas, Evandro, obrigado por ter vindo. A gente está muito honrado de você estar aqui e a palavra é sua. Olha, muito boa noite a todos que nos ouvem, nos veem nesse momento. Quero saudar aqui e dizer que estou muito feliz com a apresentação tão generosa, fiquei feliz com o convite. É um programa que já tem uma trajetória importante, né? Um trabalho importante de, vamos dizer assim, de reinvenção da comunicação comunitária, né? E livre verdadeiramente, né? Então, eu tenho acompanhado também, sou fã do programa, de verdade. E, para mim, é uma alegria imensa estar aqui. E sempre, para ser sincero, assim, eu me sinto muito privilegiado de, por exemplo, de poder falar do meu trabalho, né? De poder falar do meu trabalho, assim, de poder comentar sobre as coisas que eu venho fazendo já há alguns anos. E quando surge essa oportunidade de poder falar sobre as canções, sobre a maneira como eu tento me situar, né, naquilo que eu tenho consciência do meu trabalho, né, é sempre muito prazeroso e alimenta também o trabalho da gente, né? Ver como é que ele chega, ver quando a gente tem a chance de colocar as coisas em jogo e tal. Então, para dizer da minha discografia, eu tenho 3 álbuns gravados com as minhas composições, né? Tem uma ou outra composição gravada por outras pessoas, trabalhei também na produção de outros discos, de outras figuras. Mas eu, como compositor, e expondo as coisas dos meus trabalhos e tal, são 3 álbuns. O primeiro é um álbum de 2009, foi lançado em 2009, foi o que demorou mais tempo, assim, a pré-produção, gravação e tal, até o lançamento. Foi o Algazarra, primeiro álbum, 2009. Aí houve um intervalo e
muita coisa aconteceu, né, e tal. E eu, em 2014, lancei o segundo, já com uma sonoridade um pouco diferente do primeiro, já experimentando umas outras coisas, que foi o Ferramenta Quente. Passado mais algum tempo, 2018, foi lançado o meu mais recente trabalho, que é A Revolta do Parafuso. Então, são esses 3 álbuns que eu tenho na praça, vamos dizer assim. São os três trabalhos que qualquer pessoa pode encontrar nessas plataformas e tal. E eles marcam uma história, assim? Tem uma ligação, um elo de ligação entre um e outro? Eu acho que Evandro, eu não sei se sou só eu, mas tem algum problema no microfone. Tem algum problema no microfone. Vocês estão no meu? Agora tá legal. Agora ficou legal. Então talvez seja distância, talvez eu tenha que falar mais próximo, assim. Isso. Eu diria o seguinte, Douglas, que como eu poderia dizer, eles têm eles nem se complementam diretamente, vamos dizer assim. Tem gente que faz uma trilogia, faz não sei o quê. Esses não, eles têm diferenças estruturais, mas eles também não se repelem. Tipo, se a gente for olhar no primeiro trabalho, no Algazarra, tem determinadas sementes, assim, vamos dizer, certos caminhos que foram se desdobrar de maneira diversa no Ferramenta, por exemplo, e na Revolta do Parafuso, mas que o embrião já estava ali. Eu olho, por exemplo, o Algazarra, tem muita coisa de que eu gosto nele, mas eu enxergo nele. É engraçado que tem muita gente que adora o primeiro dia. Eu gosto muito do teu primeiro disco, é um disco bem brasileiro, vamos dizer assim, na sonoridade. É um disco de sonoridade mais acústica, assim, de uma organologia, vamos dizer assim, um instrumental. Tem bandolim, tem trombone, tem muito violão e tal, violão de 7 cordas, enfim, tem frevo, tem samba, tem baião, enfim, essas coisas, né? E depois a sonoridade foi dando uma... Eu acho que não foi só a sonoridade, acho que a minha maneira de compor também. Porque conforme eu fui tocando também com a banda, os meus amigos, você vai se influenciando, né? Você vai transformando o teu ouvido. E a maneira de você... Eu passei, de alguma maneira eu noto, no meu trabalho, houve um deslocamento entre eu compor uma música, uma canção, por exemplo, no violão. Hoje eu já componho, já faz algum tempo, mas eu componho já imaginando a banda. Sabe como é que é? Já imaginando como é que aquilo soaria com a presença do contrabaixo, da guitarra, da bateria. Então, isso muda a forma de compor. Isso faz com que as minhas canções, eu acho que mudaram um pouco. Não estruturalmente, porque eu poderia dizer a você o seguinte: tudo que eu faço ou é samba ou é baião. Agora, se olhar direito, se for olhar direito, ou é samba ou é baião. Agora, com as suas variantes e, como eu poderia dizer, com roupagens distintas. Então, por exemplo, eu passei a me preocupar com timbres, com sonoridades, de linguagens que não necessariamente eram diretamente da tradição da música brasileira, e aquilo que eu estava mais acostumado a lidar. Então, tem uma espécie de trabalho interno, assim, como eu poderia dizer, internamente, de tentar fugir dos caminhos com os quais eu já estou habituado. Então, tem uma espécie de fuga da resolução. Você precisa se desafiar, né? Tem a ver com uma escolha estética, mas tem a ver com como a vida foi se encaminhando também. Os encontros. É interessante você falar desse encaminhamento da vida, né? Porque eu falei assim, tem alguma coisa que liga, é óbvio que tem uma coisa que liga, que é você, sua arte. Um liga o outro, né? Então, não é... você entendeu bem que era em outro sentido, né? Mas, como você disse, a vida vai seguindo, né? E eu não sei também se cada disco foi também uma resposta à conjuntura, né?
já que não é cada momento, né? Mas também eu queria saber de você uma coisa. Você não gravou vinil, né? Não. Mas provavelmente, acho que você gravou CD, né? Gravou CD. Então, o que você acha essa coisa vinil, CD, e agora é tudo na internet, né? Não tem mais CD, nem no camelô a gente está comprando mais, né? Você sabe que quando há uma mudança tecnológica, quando ocorre uma mudança tecnológica, você sabe, por exemplo, o tipo de som que eu faço é uma música. A canção popular, ela nasce no rádio, né? Ela nasce com a possibilidade de reprodução, de gravação, de reprodução. Não existia isso, né? A música é muito maior do que o rádio, é muito maior do que a internet. Né? A música ela se espalha de formas distintas. Na virada do final nasceu a figura do compositor popular, que na cultura brasileira assumiu uma dimensão muito grande. Né? A música popular brasileira assumiu uma importância no nosso processo civilizatório, vamos dizer assim, que é muito determinante na nossa maneira de nos enxergarmos, vamos dizer assim. Né? Então, a gente pensa o seguinte, primeiro chega a rádio, o rádio transforma a relação, muda a relação econômica, muda as relações sociais, muda a maneira de se fazer música. Então, nasce aquele formato de música radiofônica. Quando chega o LP, veja, primeiramente, se nós olharmos, as canções eram lançadas assim, até pouco tempo, eram os compactos, eram 2 canções de um lado, 2 de outro. Até recentemente, década de 70, era muito comum que isso acontecesse. Compacto duplo, compacto simples. A minha irmã furou o disco do Village People, que era São Francisco de um lado e aquela... Como é que é aquela música, Benê? Você que conhece Village People? IMC, Macho Man. Eu faço questão de deletar essa época. Ou Macho Man. A Cristã de Moças aí. A Cristã de Moças. Como é que era? Mas era assim, Douglas. Era assim, Oi, Macho Man. Era isso. Me fala uma coisa. Mas olha só, Ricardo. Só um pouquinho, só para eu tentar fechar o que eu estava querendo dizer. Quando vem o LP, forma aquele formato, sei lá, 4 faixas de um lado, 5 do outro, que preservou-se no CD. A gente gravava disco, CD, por exemplo, eu gravava um CD com a cabeça de LP, entendeu? Pensando uma narrativa longa, pensando uma proposta de som que dialogasse de uma faixa com a outra. Então tem algo ali, nos meus 3 álbuns tem isso, de um pensamento, de um disco como alguma unidade, que tem alguma, como eu poderia dizer, que ele tivesse alguma coerência interna. Antes de ter um espelhamento externo, que houvesse também um espelhamento interno. Então, eu pensava nisso. Aí, entre pensar e realizar, tem uma distância imensa. Mas o pensamento era esse, de ter um espelhamento interno. Então, vejamos, a gente olha agora, o CD foi uma tecnologia nova que já se diluiu, não é? Já se diluiu. E a gente tem também uma mudança estrutural na indústria da música, porque a indústria da música se implodiu economicamente. Então, eu estou falando a minha profissão, eu sou professor e sou músico, as 2 profissões, né? Eu diria que, de alguma maneira, a música é uma profissão tal qual nós a concebíamos até bem pouco tempo, praticamente em extinção. A pandemia, de certa maneira, ela expõe uma ferida aberta, que é a impossibilidade mesmo de se sobreviver de música. Impossibilidade real. Evandro. Né? O streaming, por exemplo, fica tudo a cargo do músico, do compositor. Isso que eu tinha perguntado. Né? Todos os custos, todos, sem segurança nenhuma. E eu acho muito curioso, quando a gente ouve, por exemplo, eu ouço na rádio, gosto do trabalho de muita gente, e ouço assim... porque sou eu que faço, eu que componho, eu que escrevo, eu que gravo, eu que arranjo, eu que mixo, eu que cuido das mídias sociais, eu que cuido do meu trabalho de marketing, como se fosse uma grande virtude.
E eu acho isso muito problemático, porque a música fica em 11º lugar. Todas as outras... É interessante, Ah, né? Porque você vê uma coisa, antigamente era bem o contrário, né? Você tinha uma Elis Regina que só cantava, né? Aí você tinha o músico que só tocava. Você tinha a cara Aldir Blanc, por exemplo, óbvio que cantava, mas ele era um compositor. Então, quando você ia ouvir uma música, ver um trabalho, você viu um trabalho de grandes experts, em cada um na sua posição, né? E Então, são hoje... mudanças lógicas, são mudanças de natureza econômica e social que influenciam na profissão, no tipo de profissional. O letrista que você está falando aí é uma profissão em extinção. E o produtor, Evandro? Também é uma profissão? Fala, Benê. O produtor também é uma profissão em extinção? Não é uma profissão em extinção, mas o produtor bom é uma profissão em extinção. E você não acha que isso atrapalha? Uma profusão de produtores. Se são não, bons, é o contrário. Assim, você não acha que ter que fazer tanta coisa não atrapalha na inspiração para a música? Né? Eu acho ou mais talvez grave, uma leitura diferente do que está acontecendo? Ricardo, eu acho que tem uma coisa mais grave, que é quase a alienação ou mascaramento de um trabalho que foi precarizado mesmo, para usar um termo do nosso tempo, que se aplica muito a outras profissões, mas, na verdade, a profissão de músico sofreu uma degradação econômica, social, estética, vamos dizer assim. Estética eu acho meio complicado, porque a gente tem uma diversidade muito grande, tem gente fazendo coisa muito bacana. Mas a gente assistiu a uma degradação da profissão, de redução de cachê, redução de aquele sonho de que a internet seria o grande terreno da liberdade. A internet já foi colonizada há muito tempo. Então, já se colonizou a internet. Então, e a música vai precisar ser reinventada como profissão, no sentido de o músico voltar a cantar para a sua comunidade, né? Reinventar de novo, talvez voltar para o chão. E eu não sei como, mas a gente está assistindo mesmo uma indústria que movimentava bilhões, em determinado momento, mais até do que o cinema, para vocês terem uma ideia, durante muito tempo, e que hoje já não é assim, não, cara. E o que movimenta está concentrado de uma forma inédita na mão de 2 ou 3 gêneros, ou 2 ou 3... Quer dizer, a indústria... o reducionismo da indústria cultural continua operando de vento em popa nos nossos tempos. Aí eu acho que tem perdas estéticas, sim, porque a gente tem uma falsa diversidade. A gente tem uma produção diversa e uma assimilação homogênea. E aí, assim, né, Evandro, dá para perceber, né, nas suas músicas que, não sempre, mas algumas vezes, elas refletem bastante esses momentos, né? Principalmente no Revolta tem algumas coisas, as músicas que eu conheço, o momento em que elas foram feitas. Mas você tem do Ferramenta Quente, mesmo do Algazarra, o Algazarra tem mais essa questão da musicalidade ali. Mas no Ferramenta você já tinha um pouco disso. Em algumas músicas tinha até uma certa queixa, né, ou um desabafo, ou uma queixa de algo que estava acontecendo, né? Então, por exemplo, quando eu penso... Tem uma música que você até tinha separado, que é Mãe, né? Eu lembro de uma cena engraçada com o Heródoto, né? Que depois eu vou comentar, depois que você cantar, lógico, com o Heródoto Barbeiro, no programa do Heródoto, que você cantou essa música lá. E ela tem um pouco disso, né? De um certo desabafo, uma desbundada, assim, pensei uma coisa e acabou sendo outra. A música tem como eu poderia dizer, a música popular no Brasil, ela tem uma vocação de crônica, né? De registro instantâneo, assim. Ela tem uma tradição muito forte, não é? Quer dizer, e eu, não, de alguma maneira, não é nem que eu fico pensando nisso como projeto. De vez em quando vem. Quer dizer, vem porque é isso, né? A gente está no mundo, a vocação da música é o que está rolando nas ruas, o que a gente ouve por aí e tal. Então, algumas das minhas canções têm esse registro de crônica do seu tempo.
que eu não acho fácil de se fazer. Eu tento fazer, mas surge, eu acho que muito mais de um impulso interno do que necessariamente um projeto. Essa música que você está falando, Mãe, o primeiro impulso foi uma cobrança da minha mãe mesmo. Minha mãe chegou para mim e me chamou a atenção. Pô, você, né, faz música para um, faz música para outra, faz quem, música para não sei o que mais, e você não faz uma música para mim. Esse foi o primeiro impulso. Agora tem os movimentos conscientes e os movimentos inconscientes, né, Ricardo? Então eu me lembro, por exemplo, que eu estava na casa do meu grande amigo Chico Vale, que foi o produtor do primeiro disco, Chico Vale, e ele me mostrou uma canção de Luiz Gonzaga, gravada por Luiz Gonzaga, que ele usava o termo chofer de praça. Sou chofer de praça. E era um negócio esquisito, porque era uma subdivisão que lembrava meio tipo uma chacareira, assim. A música brasileira é meio subdividida em dois, né? E essa do conversa de músico, assim, mas é assim, era não era nem o baião, era outra coisa. A subdivisão. Eu estranhei de ouvir o Luiz Gonzaga fazendo uma canção que me soava diferente do que eu estava habituado a ouvir. Eu ouvi muito Luiz Gonzaga a vida todinha. E ficou no meu ouvido o negócio do chofer de praça. E a música foi se desvelando, se desdobrando, como uma crônica. Porque, na real, eu imagino um telefonema. Aquela imagem do migrante que saiu, Eu Sou do Tempo, em que nós telefonávamos do orelhão. Quando você pegava um nordestino na tua frente do orelhão, tu estava lascado, meu. Ia falar com a prima, ia falar com a tia, ia falar com a avó, ia perguntar das galinhas, ia perguntar, entendeu? Se a vaca tinha parido, enfim. Eram coisas crônicas do cotidiano, assim, que a gente pegava aquele... Você é de Pernambuco, né? Oi? Você é pernambucano, né? Pernambucano. Você chegou aqui em São Paulo quantos anos? Eu cheguei aqui adolescente, assim, jovenzinho, 12, 13 anos de idade. Meu pai veio para cá, meus pais vieram para cá trabalhar, né, e tal. E já faz muito tempo, sabe? Tá. E... Vamos ouvir aí Mãe, né? Vamos botar a mãe. A Mãe. Essa música de encomenda. Que é assim, ó. Mãe, até parece que foi ontem, não foi. Eu era besta e feliz e depois perdi o bonde e a razão. Mãe, nessa cidade de cinza e fumaça, o povo passa por mim, acha graça da minha pinta de chofer de praça, camisa aberta, meia estação. Já não se pode endoidecer em paz. Eu descobri que o vento é surdo demais, que essa mania de fazer canção acaba me matando de verbo e solidão. Oh, não. E que a barriga deixe guarda o mar, que a centelha já mora na madeira, que pras pedras o tempo escorre devagar. Mãe, prometo te ligar qualquer hora. Telefonia é coisa muito cara. Eu continuo liso e sorridente. Abraço a toda a gente, eu tenho que me embora. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tenho sofrido muito de amor. Comprei um macacão furtacor e uma caneta 4 cores pra colorir a minha dor. E uma caneta 4 cores pra colorir a minha dor. Tenho sofrido muito de amor. Comprei um macacão furtacor e uma caneta 4 cores
pra colorir a minha dor, e uma caneta 4 cores pra colorir a minha dor. Muito bom, Evandro. Essa música. E aí vai, né? Você foi resolver viver de canção, né? Que eu queria falar na música. Evandro, eu já tive uma caneta 4 cores também. Então. Que eu não esqueço, rapaz. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pro. Assim, a indústria cultural, não estou falando. Eu concordo com você que no Brasil tem músicos extraordinários, né? Só que a gente tem que carpinar muito para encontrá-los, né? Você não acha que a indústria cultural no Brasil, aqueles que dirigem a indústria cultural, se tornaram extremamente burros? Porque eles querem impingir as pessoas num tipo de música, na verdade, né? E de preferência um tipo de música que faz sucesso imediatamente. Então, essa diversidade que sempre foi característica da MPB, né? A gente não vê muito ela hoje, porque na verdade aqueles que estão dirigindo essa indústria só coloca 2, 3 coisas que interessam, né? Então não tem muito espaço para ousadia, quer dizer, um monte de gente ousa, é claro, mas a gente essa ousadia, isso daí ela não está visível para a maioria das pessoas. Inclusive eu vejo isso. Você também tem alunos adolescentes, você sabe que tem moleque que fala que não gosta de música brasileira, né? Não gosta, porque a música que ele ouve realmente não agrada a ele, também não me agrada. Queria que você... Eu falei um monte de coisa aí, queria que você discutisse um pouco isso. Rapaz, são questões muito complexas, né? Porque a gente observa... Você já fez um retrato preciso de muita coisa. Que uma questão é a diversidade que a gente tem, que é da vocação do Brasil, da maneira a gente produz uma das músicas mais reconhecidas no mundo. Todo mundo que é interessado em música do Ocidente passa pela música brasileira e reverencia a música brasileira pela sua qualidade, pela sua diversidade, pela sua sofisticação. É um produto de invenção do povo brasileiro da mais alta tecnologia, sabe? Outro dia eu conversei com o cara, falei, tecnologia de ponta, ele falou, de ponta dos dedos, né? O violão brasileiro. É tecnologia de ponta, mas é uma tecnologia. E é engraçado, o que acontece? A gente produz uma das músicas mais diversas, uma música sofisticada, dançante, inteligente, e a gente não consegue fazer uma indústria cultural. Vamos dizer assim, uma indústria cultural que contemple isso. A gente não consegue fazer da música um produto diverso, pensando naquele papo de segmentação de mercado, por exemplo. Existe o Carrefour, né? O glorioso Carrefour. E existe o botequim da esquina, né? O cara do botequim da esquina, ele abre um botequim, eu estou falando em planos ideais, tá? Não nesse pandemônio que nós estamos vivendo. Mas o sujeito abre um botequim, ele consegue educar os filhos. Ele vai trabalhar de domingo a domingo, mas ele consegue educar os filhos, ele consegue se alimentar, ele consegue pagar suas contas, vivendo do seu botequim. Abrir um botequim musical não é brincadeira não, bicho. Você entende? Quer dizer, eu digo assim, por que ou cai na indústria cultural de grande e tal, ou você tá lascado, é um pouco... Não tem gradação, entendeu? A gente não conseguiu fazer um mercado musical, inclusive de exportação, porque a música brasileira, ela revela uma maneira de viver, um jeito de olhar o mundo, né? A canção popular brasileira, um jeito brasileiro de viver, inclusive é muito admirado no exterior e tal, por outras culturas e tal. É um atestado da nossa incompetência. Da nossa incompetência como um país que se pense, que tem orgulho do que produz de melhor. A gente não conseguiu criar uma indústria diversa. Aí o que a gente tem? A gente tem os reducionismos das respostas imediatas, e eu não estou me lamentando, hein? A música me deu tudo. Tudo mesmo. Eu não estou me lamentando. E eu recebi muito da música também. Estou falando de coisas materiais e imateriais.
Então, eu não quero que pareça aqui que a música brasileira me deu as ferramentas mais agudas para que eu sobreviva e para que eu consiga me sentir, como eu poderia dizer, as lentes pelas quais eu interpreto a realidade, o campo dos afetos, a maneira como eu sou tratado pelas pessoas, me comove profundamente ver que tem gente que gosta da minha música, que se comove com ela. Então, eu não tenho do que reclamar da música como na minha relação pessoal. Eu estou falando da música como do ponto de vista social, coletivo. A música como um campo importante da cultura e um campo econômico importante e estratégico, eu diria, se a gente quisesse fazer daquele país. Evandro, você não acha? Eu acho assim, essa coisa do pouco risco, a gente não é uma exclusividade da música brasileira. A gente tem visto no cenário, principalmente na música americana, tem se arriscado também pouco, né? O que é criminoso aqui, no nosso caso, é a diversidade, né? Vocês estão falando da música que toca, da música de massa, né? Na música. O que é criminoso aqui é que a gente perde muito, né? Porque a música brasileira tem uma diversidade grande. Mas quando você falou desse público que você influencia e tal, você tem um leque profissional, né? A gente, quando apresentou, você é um cara formado com uma alta qualidade de literatura, né? É poeta e músico, né? Mas é professor também, né? Sim. E aí, como é que você vê quando você fala que você, né, esse pessoal que você influencia, que você fica, né, emocionado pelo, né, de ter fã, de pessoal que te acompanha e tal, como é que você queria que você comentasse um pouquinho como é que você trabalha essa mistura de música com o ato de lecionar, né, que eu sei que você leva isso para dentro da sala de aula, mas também muitas vezes carrega desse intercâmbio para suas músicas, né? Como é que você vê isso, a relação com essa garotada toda? Ricardo, quando eu entrei na universidade, eu já era músico profissional, né? Uhum. Tocava à noite, tocando em bares, desde os 16 anos de idade. Eu comecei a fazer minhas primeiras tocadas, acompanhado do meu pai ou de algum amigo dele. Meu pai é músico também, né? Então, quando eu entrei na universidade, quando eu fui fazer letras e tal, eu já era músico. Já compunha, já escrevia, já estava... A música já tinha me capturado de alguma forma. No entanto, aconteceu uma coisa comigo que eu logo percebi que eu não seria um grande instrumentista de violão, sabe? Eu percebi muito rapidamente, para o meu bem, eu diria, que o meu lance era compor. Eu gostava de compor, sabe? E que o nível técnico dos músicos, dos violonistas, por exemplo, e o violão é meu instrumento, né? Era mais alto que o meu. Estou falando tô falando de uma coisa... Pode parecer meio arrogante, mas eu queria tocar bem, né? Eu não queria tocar de qualquer jeito. Então, estou falando da juventude, né? Então, o que acontece? Eu percebi que eu não tinha talento nato, ia me dar um trabalho danado se eu quisesse viver como instrumentista, músico acompanhante e tal. Além de tudo, eu já tinha um impulso da poesia também. Então, eu percebi rapidamente que para eu me firmar como compositor e cantor, ia ser muito difícil. Primeiro, eu achei que ia ser fácil. Não, vou fazer umas músicas legais, todo mundo vai gravar, e eu não vou precisar nem gravar. Isso era o que eu sonhava quando era menino. Que assim, eu não conseguia falar assim, não, eu vou compor aqui, eu fico em casa compondo, as pessoas gravam, e eu fico lendo e tocando aqui em casa, e vou ser feliz. Eu achava que ia ser assim. Quando eu comecei a ver a encrenca que era, e a dificuldade que era, automaticamente também, eu já estava estudando outra coisa, eu fui me profissionalizando de um outro lado, para, paradoxalmente, olha que curioso, eu ter a liberdade de fazer musicalmente o que eu bem entendesse. Então, o que acontece? O meu trabalho como professor, que garante o meu ganha-pão maior, a maior fatia do meu ganha-pão, do leite das crianças e tudo mais, vem do meu trabalho como professor, a fatia maior, sem dúvida nenhuma. Curiosamente, esse tempo que eu dedico ao ofício de lecionar, que foi acontecendo paralelo e veio depois da música, mas que foi acontecendo no paralelo,
é o que garante a minha liberdade musical, porque eu tenho, vamos dizer assim, um pouco mais de liberdade para gravar o que eu bem entender, com as minhas limitações, e mais assim, materiais e imateriais, mas com a honestidade mais transparente que está ao meu alcance, entendeu? Então, um disco, quando eu gravo um disco, assim, eu quero que ele seja escutado, e eu quero que ele chegue às pessoas, e me esforço para isso. Mas eu tenho total consciência de que não depende só de mim, que tem toda uma trama, uma rede aí, mas eu sou muito contente com a possibilidade de poder fazer isso da maneira que eu tenho feito até aqui. Sabe? Evandro, a gente está vivendo, não precisa ser muito esperto e nem exatamente fatalista para perceber que nós estamos vivendo um momento, né, muito, muito difícil, muito triste, muito complicado, muito angustiado, né, e angustiante. Eu queria saber o seguinte: você tem aí, você vê, né, com esse governo, que é um governo que eu acho que nem no governo militar no Brasil houve uma situação no qual o governo elegeu artistas e educadores como inimigos de Estado. Eu sou um cara já idoso, lembro da ditadura, nem mesmo a ditadura a gente chegou nesse nível. Como é que essa angústia, né, como é que essa situação se reflete ao mesmo tempo na sua arte, no seu trabalho, né? Como é que você expressa isso, ou não expressa, ou tenta fazer outra coisa para esquecer? Como é que você poderia falar um pouco disso? Olha, Benê, eu tenho feito um exercício interno de sobrevivência, de tentar manter a chama acesa. É claro que a gente tem o contexto pandêmico também, mas que não está separado da incompetência e da irresponsabilidade dessa gente que está no poder. Eu não vejo separado, não. Acho que ele Não, é não uma é mesmo, tá certo. realidade natural, absurdamente agravada por um movimento de absoluto desprezo pela vida no sentido integral. Então, vejamos, a gente tem uma proposição que é absolutamente... eu tenho dificuldade de compreender. Não sou eu que vou dar conta desse fenômeno tão complexo que aflorou de maneira tão violenta no nosso campo político, mas no campo dos afetos, no campo da percepção, no campo das relações. A gente parece, é claro, eu acho muito curioso, nós somos seres egoístas, narcisistas, pensamos em nós no primeiro momento e tal. Tudo isso é parcialmente verdade, só que a gente não é só isso. A gente é egoísta, a gente é narcisista, mas a gente também é solidário, a gente também se compadece do outro, a gente também busca a compreensão das diferenças, não é? Então, a impressão que eu tenho é que houve um projeto que ressalta e dobra a aposta no que a gente tem de pior. Então, o que a gente tem de pior fica sendo hipertrofiado, hiperestimulado, da maneira mais rasteira. Então, vejamos, se a gente pensar a música, a poesia, a literatura, as artes cênicas, enfim, as artes de forma geral, elas têm, como eu poderia dizer, é o terreno da liberdade, e é o terreno também em que os afetos afloram sem a domesticação da razão, necessariamente. Então, quando você fala, por exemplo, que às vezes, quando eu fico muito orgulhoso, quando eu fiquei aqui muito tocado de ouvir, por exemplo, as suas músicas acabam refletindo um tempo e tal. Isso é um projeto e não é, porque atravessa. Quando eu tenho uma canção chamada Nome aos Boys, às vezes o pessoal tem um verso que fala assim: quem é que se cala e quem fala por nós? É um verso muito simples, mas que quando eu acabei de escrever esse verso, me veio à cabeça, primeiro no corpo, depois no pensamento, que falar por nós não é só a democracia representativa, é aquilo que fala por nós. Quais são os discursos que nos atravessam? Quando eu olho essa gente que está no poder,
eu tenho ojeriza e verdadeira desprezo profundo pelo que tem de estrutural nessa visão de mundo tacanha. Eu não encontro adjetivos para falar. E o que me preocupa é o que fala por eles. As forças regressivas, reducionistas, absolutamente de um Brasil retrógrado, pueril, que não consegue enxergar o que a gente tem de beleza. Aí vem a arte, né? Claro, porque a arte é a negação disso, né? A arte é uma das negações. Daí essa verdadeira perseguição, e esse jogo de gato e rato, quase infantiloide, mas que tem uma capacidade destrutiva absurda. Evandro, eu adoro essa sua música Nome aos Boys, que a gente ia pedir para tocar no final. Mas eu adoro também a música Querolina. Como você é o artista aqui, você escolhe qual você quer cantar nesse momento. Você escolhe. Não, qualquer uma delas é ótima. Querolina, eu vou tocar, eu vou fazer um trechinho, por exemplo, eu vou fazer o Querolina. Ele tem também, depois a gente volta no Nome aos Boys, a gente pode ir cantando e conversando, né? Querolina é um shot. Maravilhoso, por sinal. Pô, eu fico muito feliz. Porque eu li recentemente uma coisa do grande pensador brasileiro, que é o professor Muniz Sodré. Muniz Sodré, grande professor brasileiro, escreveu um livro chamado Pensar Nagô, que ele é um sujeito que estuda muito, assim, com muito cuidado, a contribuição. O som sumiu, Evandro. Oi? O som sumiu. O som... Voltou, não? Bem na sua contribuição. Você falou a contribuição e aí não deu para ouvir. Voltou? Agora sim. Então, não, o Muniz Sodré é um cara que estuda muito a contribuição da cultura iorubá, a cultura negra de recorte iorubá, os muitos povos que nos compõem. Ele é um grande estudioso disso. E ele usa uma palavra muito linda, chamada alacridade. Ele fala que uma das características centrais, mas de uma maneira brilhante, o jeito que ele expõe, é a alacridade. E a alacridade é a alegria. O contrário do ódio não é o amor, sob essa ótica. O contrário do ódio é a alegria. A alegria é por isso que a música, a afirmação, não essa alegria passiva, essa alegria do sorriso idiota diante da tragédia. Não, a alegria da invenção de novos modos de viver. Sabe? Dessa afirmação aí, eu acho que essa canção ela tem a ver com essa alegria, que tem hora que parece uma alienação, mas não se trata disso. É a alegria diante do ódio, diante do que é assim, ó. Minha galega me disse assim: meu nego, por favor, não chore não, que nesse tempo tinhoso mal ajambrado, amor é forma de subversão. Minha galega me disse assim: meu nego, por favor, não chore não, que nesse tempo tinhoso mal ajambrado, amor é forma de subversão. Eu achei engraçado, fiquei até riado, mas lhe dei razão. E no pinote ter um cheiro no cangote, vesti minha camisa de botão, pra dançar shot, forró, rabecado, machixe, achado, ciranda e baião. Pra dançar shot, forró, rabecado, machixe, achado, ciranda e baião. No repuxo do salão, dança o general, dança o soldado, o papagaio infectado, o astronauta, o calungado de caminhão e a manchete da revista. A lei antitabagista, a saúde da ministra, a macumba pra turista, a bancada ruralista. Nada me avexa mais não, porque agora eu quero é beber fel e gasolina.
Água raiz e querolina, botar os olhos nos olhos da imensidão, ganhar os beijos da boca da ilusão. É beber fel e gasolina, agora eu quero água raiz e querolina, botar os olhos nos olhos da imensidão, ganhar os beijos da boca da ilusão. Da ilusão, da ilusão, da ilusão, da ilusão. Fantástico. É isso aí, muito bom. Agora o menino tá feliz. Botou a música que ele queria. Não, mas a música é sensacional mesmo. Nós entrevistamos aqui a Nora Merlin, que é uma argentina, né? Que ela é psicanalista e tal, e traz todo um pensamento em cima disso. E uma das coisas que ela falava que a gente teria que ter uma política para vencer esse ódio, é uma política de amor, né? E eu vou mandar para ela que talvez não seja a política da lacridade, não é, né? Vamos com a lacridade para cima desse ódio aí, né? Vamos essa gente não ri, rapaz. Você pode olhar, não ri. É assim, ó. Então a gente não ri. Não ri, não sabe rir. Não sabe, coitado, não sabe rir. Quando eu vejo esses caras, Evandro, quando eu vejo esses caras com os dentes assim, eu lembro de uma música do Itamar Assunção, que ele fala assim: não adianta, não me venha com os dentes, que isso não é um sorriso. Não me venha reganhando os dentes, que isso não é um sorriso. Que é exatamente isso desses caras aí, né? Fantástico. Aí, Evandro, eu lembro quando você fez essa música, né? Que foi uma época meio brava, né? Foi bem ali quando a gente estava nos protestos, né? Lembra? De 2013 para cá, a gente só passou umas épocas meio de perrengue, né? Mas as tuas músicas não são só isso, né? Elas têm outras pegadas. Tem o Samba Pra Ela, que é uma música triste, mas é um samba fantástico e tal. Mas tem uma música que eu gosto bastante, né? E eu vou atropelar e pedir para você cantar, tá? Que é assim, a música que tem uma história legal, que eu vou pedir para você contar, né? Que é o Comandante, né? Você conhece bem qual é a história, porque assim, de onde surgiu essa música, né? E como é que você vê essa música para o seu público hoje, né? Porque ela é do Ferramenta Quente, né? Ela ainda está valendo, do Ferramenta, né? Ela ainda está valendo, o gosto por cantar essa música? Não, pô, ela é forte, né, cara? A música é muito forte. simples. Ela é muito simples. Assim, mas ela surgiu de uma situação... porque teve uma época que eu fui tocar, fazer uma turnezinha pequena na Argentina, eram 2 cidades, né? La Plata e Buenos Aires. Então, fui tocar por ali, isso aí já faz um tempo, cara. Que eu fui recentemente, né? Depois do 2019 eu fui de novo, mas eu tinha ido lá atrás, sei lá, acho que 2000... Eu não me lembro exatamente o ano, se 2011. Eu acho que era 2011, porque meu filho mais velho já tinha nascido. Ele é de 2010. Então, foi 2011. Eu fui para a Argentina em 2011 e eu reencontrei um argentino que eu tinha conhecido em Florianópolis, que é uma família argentina. A Florianópolis era cheia de argentinos, né? E eu tinha ido para lá fazer uma viagem, tocar, e eu ficava tocando para os argentinos, tirando, né? Aquela coisa, né? Para ganhar levantar o ganha-pão, eu tocava e ia muito argentino me ver e tal. Nesse período em Florianópolis, fiquei muito amigo de uma família de lá, que era já amiga de um guitarrista com quem eu trabalhava, e os caras ficavam falando assim: mira como você parece a ele, comandante, né? Eu com a barba, assim. E aquele negócio. Quando eu voltei à Argentina, eu fui fazer um show lá, alguma série de shows, deixei a banda, voltei para trabalhar e voltei no final de semana seguinte para fazer uma outra sequência. Então, nessa primeira vez, eu reencontrei esse cara e ele me chamou de ele comandante de novo. Falou assim: ô, comandante, como é tá? Não sei o quê, me comparando ao
Guevara, né? Falando assim, olha, ele se parece... Tirando onda comigo, na real, né? A Argentina é meio carioca, vocês sabem. Então, ele estava tirando onda comigo, né? E falando assim, mira como se parece ele, comandante. O fato é que eu voltei com aquilo na cabeça e eu fiz uma parte grande da letra no avião. Parece aquelas conversas né? Mas foi mesmo, assim. Isso. Quando eu fiz a letra quase toda no avião, indo de São Paulo para Buenos Aires. E pensando naquela fotografia célebre do Korda, do Guevara, né? Que o Korda fez do Guevara, em que fica aquela estrela na testa, né? E a música fala assim, ó. O destino da fumaça é sempre o céu, toda cinza é a memória do vulcão. O fogo só respira para queimar o chão. Arrisca e risca o fósforo da vida. A brasa acesa é a estrela da testa. O futuro abre a fresta e dá o sopro. O trago bem fundo é o calor do fôlego. O coração galope em alvoroço. A pupila dilata, a retina registra. Mira el comandante como pita. Suas mãos se espalmam, sua alma se agita. Mira el comandante como pita. 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 O destino da fumaça é sempre o céu. O fogo só respira para queimar o chão. A brasa acesa é a estrela na testa. Mira, comandante, como pita. O trago bem fundo é o calor. A pupila dilata, a retina registra. Mira, comandante, como pita. Suas mãos se espalmam, sua alma se agita. Mira, comandante, como pita. Mira, comandante, como pita. Mira el comandante como pita. Mira el comandante como pita. Mira el comandante como pita. Bravo! Oba! Essa música é muito engraçada porque a história dela, né, de como você bolou essa música, que é a grande coisa. Quando você fala assim, a música é simples, tá, ainda bem que ela é simples. Agora você... essa simplicidade, assim, né? Aí fiquei curioso aí, Ricardo. O seu processo é esse mesmo, de criação? Você vive ali, vem na sua cabeça, ou você tem um processo de falar, agora eu vou compor uma música e senta e... Como é que é esse processo para você? Na real, assim, eu sou um sujeito muito disciplinado. É que eu disfarço bem. Nem podia dizer. Entendeu? Eu não ia acreditar nisso. O que eu não faço, eu não poderia dizer, Douglas. O que eu não faço é propaganda dessa virtude que tantos ignoram. Aqueles que têm a virtude real não ficam proclamando aí, né? Aí você já me deixou numa sinuca de bico. Como é que eu faço agora? Então vamos aproveitar no seguinte. É uma pergunta que uma vez a Vânia, sim, nossa amiga, fez. Ela pegou, quando você estava cantando Ciranda dos Bichos, né? Que é para as crianças e tal. Ela falou assim, sim, como é que o Evandro bola essas frases, né? Porque eu vou pegar uma outra, que assim, quando você fala, eu carinhava as conchas que a onda desprezou, né? No Ciranda dos Bichos, né? O jacaré sem ser lagartixa, agora se não estiver trocando e tal, né?
eu falei, olha, essa é uma pergunta que você tem que fazer para o Evandro, mas como ela não fez, faço eu. Assim, né? Como essas frases da Querolina, da Caneta Quatro Cores, mas também como não só o termo, mas a frase, né? O verso, você está falando, o verso, poética. Boa, obrigado. O verso brota como para você, assim? Rapaz, o lance é o seguinte, porque como eu estava dizendo a Douglas antes, parece que não, mas eu tenho um exercício de disciplina. Eu digo assim, uma rotina mesmo, eu toco todos os dias. Eu leio todos os dias. Todos os dias. E não é que seja um plano, não. Isso está incorporado à minha vida como tomar café da manhã. Já depois de tantos anos, são anos fazendo. Então, eu passo, e outra, eu fico muito ligado por um interesse na sonoridade das palavras, né? Na coisa do som. Como é um exercício que faz parte da minha vida, ficar pensando em poesia, ficar pensando em música, né? Vamos dizer, né? Nesse tempo todo, e eu fico em contato com violão, eu vivo cercado de livros e som, e menino pequeno, né? Aí o que acontece? Como se diz assim, por exemplo, Querolina, eu namorava a Andréa, minha companheira, e a gente estava voltando de uma festa, de uma noitada, de manhã cedo, dia amanhecendo, e tinham dois porteiros que eu adorava, porque eles eram absolutamente antagônicos. Um era ativo, de ficar varrendo, e o outro só via cochilando. Eu adorava, parecia duas faces de um ser. Eles se complementavam. O da noite era um cochilante de marca maior, ele estava sempre cochilando, ele cochilava com o jornal na frente, fingindo que estava lendo. Eu chamava ele de Le Monde. Le Monde tá ali, tá lendo Le Monde, né? Né? E aí, o outro era todo... Quando eu cheguei cedo, rapaz, era 6 da manhã, a gente chegando da noitada, e o ativo já estava limpando o prédio, a entrada do prédio, e ele tinha passado um produto. Eu falei, ô, meu irmão, o que tu passasse? Ele falou, passei Querolina. Aí eu, já. Na hora, entendeu? Olha que palavra linda. Que aí eu fui me lembrar que Querolina é uma corruptela na linguagem... Criolina, né? De criolina, né? Claro. Aí já veio o professor de português. Velho, porque é isso assim, se a gente for pensar que as referências são múltiplas, né? Porque, claro, aí Querolina e tal, né? Aí veio o que eu fiz com a cena? Eu inverti. Ao invés de ser o casal enamorado voltando da noitada, seria um convite para que eles saíssem, né? A mulher falando pro cara, olha, meu nego, não sabe não, vamos dançar, vamos sair para dançar, aquele papo da lacridade, né? Eu só inverti, construindo a cena. Agora, musicalmente, como processo, eu faço. Depois eu vou construindo a letra. Agora, uma música pode nascer de um verso, né? Quando o Ricardo citou alguns aí. Sei lá, eu carinhava as conchas que a onda desprezou. Eu tinha feito a música todinha. Eu fiz a música inteira e eu me lembro, eu tava caminhando quando ela começou a nascer o som. De novo, eu tinha ido num forró lá em Recife, num lugar chamado Burburinho, e era uma noite de forró e brega e tal. Eu fiquei ouvindo aquele som alto, 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 alto do baile. Voltei para casa, para o apartamento que eu estava hospedado com a minha mulher. Eu não tinha menino ainda. Aí não conseguia dormir com aquela agitação do som na cabeça. E era uma música acelerada, mas eu fui caminhar com ela na praia no outro dia e eu ficava solfejando uma ciranda lenta. Aí eu fiz a música todinha, saiu esse motivo. Eu cheguei em casa, trabalhei nela meses para resolvê-la musicalmente, para eu começar a fazer a letra. A letra eu fiz aqui na Biblioteca Alceu Moreira de Lima, na Benedito Calixto. Eu lembro quando eu consegui terminar a letra, que eu falei, agora tá pronta. Aí eu consegui terminar, falei, pô, agora tá pronto. Então vem de vários... Tem coisa que tem rápido, tem coisa que demora. Como eu fico colhendo palavras também, assim, me chamou de El Comandante, o outro falou Querolina, li um verso de João Cabral, li um verso de, sei lá, de qualquer poeta que eu gosto, uma imagem. Aí você captura, né?
e vai desenvolvendo. Né? E eu ia pedir para você cantar Dupla de Ataque, que Opa! essa eu queria saber de onde que veio Dupla de Ataque, se você puder contar e depois cantar, né? E eu Sim. queria dizer o seguinte, eu sou disciplinado também, viu, meu? É, mentira. Mentira. Não, quando se Não. trata de Eu necessidade diria de resposta. Diria de resposta. Eu Não, conheço o cabra aí, o Evandro. Faz só 50 anos que eu conheço o cara. Entendeu? Então o cara não vem com essa história que é disciplinado, porque não é. Eu sou disciplinado quando se trata de necessidades básicas. Não é também. 9 horas. Ô, Evandro, eu tinha que acordar o cara para jogar bola, mano. Pra gente jogar bola, eu tinha que acordar o safado. Como é que um time desse vai para frente? Ele não foi, né? É óbvio. Vamos falar de futebol, então? Me Já conta. que estou falando de futebol, vai para o Dupla de Ataque. Tem história para Dupla de Ataque? Tem. Dupla de Ataque, essa saiu de um pensamento mesmo. De um pensamento claro. Que eu queria imitar as músicas de futebol do João Bosco e Aldir Blanc. Tá. Aquela coisa deles ficarem falando. Eu sou um desencantado do futebol, mas eu já fui um sujeito de muito encantamento pelo futebol. Né? Uhum. Mas você é boleiro? Você é boleiro ou não? Joguei bola com honestidade, cara. Fui um meia-direita, assim, honesto. Sabe? Legal. Sabe, assim, armava direitinho, não passava vergonha, não. Jogava com a 8, chegava junto. Não, o Evandro é corajoso, ele vai jogar com aqueles moleques cheios de energia. Depois ele chega. Agora não mais. Não chegava mais. Acabado, vou entregar. Chegava que o bicho vinha desmontado. Eu nunca me meti naquilo lá e ele chegava que ele vinha desmontado. Comecei a me machucar muito. A vida põe a gente no lugar da gente, né? Não tem jeito, tem que jogar futebol de botão mesmo. E aí, vamos dizer, agora eu só jogo no minuto de silêncio. E tem o Benê aí, que era nosso goleiraço, né? Que também foi outro que a vida teve que ajudar, sabe? Eu já tinha parado e ele, não, vou fazer um jogo não sei das quantas, tal, o joelho estourado, o cotovelo, né, Benê? O cotovelo, que o Benê estourava o cotovelo, não era brincadeira. A vida... E aí você você fez Dupla de Ataque, vamos dizer, mais ou menos uma homenagem ao Aldir Blanc Não, foi imitando mesmo, tentando imitar aquela engenharia que eles faziam, né? E eu pensei assim, naquela época, essa música ela é antiga, ela não é nova, não. Ela já tem um bom tempo aí, pode botar pelo menos uns 15 anos. É que eu fui refazendo ela em diversos momentos da minha vida. Ela nasceu assim, um samba assim. Escute mesmo, se tu me quiser. Ela era assim, com esse groove. Nossa, total João Bosco. É a pegada de João Bosco. Sabe como é que é? Ela nasceu assim e ela tinha uma... Eu tentava fazer aquele papo de um... Eu não vou nem chamar de... A questão, olha só como as questões se deslocam e se complexificam, né? A gente tinha aquela tradição do eu lírico feminino, né? Então, eu imaginei, na época, como se fosse uma mulher que entendesse de futebol, e chamasse um cara e usasse o futebol como alegoria para dizer assim, meu amigo, vamos tomar uma decisão? Não é? Olha, vamos nessa? Vamos tomar uma decisão e tal. E só que hoje, por exemplo, eu fico pensando, isso já poderia ser alguém falando para um homem, né? Pode ser uma mulher, pode ser... O objeto é um homem metido a boleiro. O emissário pode ser múltiplo. Sabe como é que é? Então, acho que houve um deslocamento aí. Mas, na época, eu pensei nisso, como se o que a gente costumava chamar, e até hoje chama-se, tradicionalmente, nos estudos literários, o tal do eu lírico feminino. O eu lírico feminino não pensa no emissor, pensa no receptor. Se o receptor é um homem, olha que curioso, que questão interessante. O disparador só pode ser feminino. A gente sabe que não, né? O mundo é maior do que isso. Não é verdade? Aí depois, tocando com a banda, para tentar achar a sonoridade com a banda, aí eu já fui imitar Jorge Ben. Tentando fazer assim, ó.
sabe? Escute, nego, se tu me quiser, é bom compreender que eu só sei jogar se for pra ver o tempo fechar. Não me interessa empate, que dirá o disparate da derrota sem lutar. Meu scratch só tem craque, do arco até o ataque. Todo mundo sabe a rima, todo mundo se derrama. Aqui ninguém desafina, todo mundo dá de prima. Portanto, venha piano, costurando meio campo. Vem Ademir tá guiando, corroendo pelos flancos a retranca do mal amar, do dissabor, do não se dar, do desamor, do desamar, do dissabor, do não se dar, do desamor, do desamar. Dou de um calcanhar socrático e um rivelino elástico. Tudo que você quiser pra conquistar teu carinho. Eu topo até ser Coutinho e deixo você ser Pelé. Dou de um calcanhar socrático e um rivelino elástico. Tudo que você quiser pra conquistar teu carinho. Eu topo até ser Coutinho e deixo você ser Pelé. Sabe? Assim. Ô, Evandro, você falou aí. Ele está feliz, né? Você falou aí do. Você falou do João Bosco, do Jorge Ben e tal. Isso. Queria saber, no geral, qual assim, são as suas referências na música e também, né, na literatura, porque poeta. O Douglas, eu acho que é antes de música. Pergunta da Ivani, pergunta da Ivani, da Ivani aqui. É isso mesmo. Né? Oi, Ivani. Obrigado pela pergunta. Rapaz, olha, é difícil dizer. Tá aqui. Pô, Ivani, obrigado pela participação. Olha só. É difícil. Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, aquela geração da música brasileira que tinha o violão como centro, vamos dizer assim. Dorival Caymmi. A geração não, já é um arco grande, né? Dorival Caymmi, Djavan, João Bosco, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, depois Lenine, aí, enfim, tem essa. E tem também, sei lá, no caso brasileiro, né, das coisas brasileiras, dessa gente que tem o violão e o canto, né, como centro, e curiosamente muitos deles banquinho são violão. Não banquinho violão, o violão como máquina de ressonância. Sim, tá. O violão como norte, não necessariamente o banquinho violão, mas o violão como norte, o orientador, porque o violão, quem me chamou a atenção sobre isso, foi um grande violonista, grande compositor baiano, chamado Roberto Mendes. Um cara lá do Recôncavo baiano falou: Evandro, presta atenção, o violão é um instrumento de percussão. Presta atenção. Olha que interessante. Ele não é só um instrumento de harmonia, não. Que você veja, você veja um negócio assim. Eu estou falando do violão como centro, como máquina de ressonância para perspectiva de som. Um negócio assim, ó. Pode ser isso, né? Mas pode ser isso também, né? Pode. Mas a bomba, né? Você tem tudo ali. Sim, então, além disso, né? Você tem. Imagina isso aqui.
é assim. Então, assim, não é o violão como disparador de diferentes caminhos, né? Então, tem esses caras que são os que fazem muito bem. Muitos deles são grandes, além de grandes músicos, grandes poetas. Então, imagina o nível Pô, a gente tem uma herança muito forte, né? De grandes poetas. Fora Luiz Melodia, que é um cara que me atravessa, assim. Assim, Luiz Melodia é um cara impressionante, assim. Fora o seu Valença, fora Geraldo Azevedo, Xangai, lá do interior da Bahia, Luiz Gonzaga, o Dorival Caymmi, o Milton Nascimento. Eu tenho um sujeito que eu noto no meu trabalho, assim, que eu preciso fugir dele muito, que é o Gilberto Gil. Que é o cara que quer dizer, no caso, eu me lembro de um show que eu vi de Gilberto Gil quando eu tinha 17 anos, que foi determinante na minha vida. Então, eu tenho na figura dele, e eu acho que isso aparece no jeito de tocar, no jeito de cantar, e na poética também aparece uma presença muito cravada. Eu gosto, eu olho a obra do Gilberto Gil assim, e vejo nela assim, um campo de possibilidades muito amplo. Do ponto de vista rítmico, do ponto de vista lírico, do jeito de cantar, da relação entre voz e violão, e enfim, é um músico de muitos recursos, é um compositor mesmo, é um gênio, né? Então a gente tem essa geração toda, né? Depois veio o impacto de Chico Sainz, Nação Zumbi. Eu passei também por todo aquele rock brasileiro. Eu sou muito fã, por exemplo, de Rita Lee. Eu sou fã de Walter Franco. Gosto demais de Walter Franco. Se foi, né? Pô, bicho, é muita gente. É muita gente, cara. É muita gente. Aí na coisa da literatura, aí tem também, né? Literatura brasileira e de outras referências também, mas tem o Drummond, o Manuel Bandeira, o João Cabral, e poetas contemporâneos, como... Eu gosto muito do Jorge de Lima, gosto muito de Murilo Mendes, gosto de Meirelles, gosto de Hilda Rios, gosto de Alberto da Cunha Melo, que é um poeta pernambucano. Tem uma mulher chamada Miriam Fraga, na Bahia, que é uma grande poeta. Angélica Freitas, uma poeta contemporânea interessantíssima. Regis Bonvitino. Eu vou lendo, né? O Ali Salomão, foi um cara que eu conheci. Ali Salomão, não pode esquecer. Algazarra, por causa do Ali Salomão. Ele tem um poema chamado Amante da Algazarra. Foi desse poema que eu tirei o nome. E eu conheci ele. Eu conheci o Ali Salomão um pouco antes dele morrer. Foi uma conversa interessante. É um cara... Agora, eu vou me arriscar aqui, né? Bom, de tudo que você falou, vou te falar, né? Você é corpo, alma, mente, tudo brasileiro. Né? Você é a brasilidade em pessoa. Você tem referências assim internacionais, essas coisas? Não, a gente veja, dos Beatles aos... Todo aquele... Eu gosto do Led Zeppelin, né? Por exemplo, aquela coisa do rock and roll. Eu ia falar exatamente, teve depois, muito por influência dos amigos. E eu gosto muito da música americana. Eu gosto da música americana, assim, Stevie Wonder. Imagina. Mas também, né, cara? Imagina. Eu gosto muito de música cubana, cara. Assim, eu sou doido por Xuxa Valdez. Sou doido por Pablo Milanês. Sou doido por aquela turma toda dos grandes do cantores. clube do Buena Vista. Rubem Gonzalo, Buena Vista. Gonzalo Rubalcaba, os baixistas cubanos, Cachaíto, sabe? Aquele groove todo cubano, né? Eu sou muito fã da música cubana. Tem o trio Matamoros, que é um trio cubano, assim, é uma coisa linda. Mas, claro, aí Miles Davis, todos os grandes, o Thelonious Monk, que é um cara que me comove profundamente. Eu gosto muito de Charles Mingus, gosto muito de Bill Evans tocando piano. Esse tipo de coisa, entendeu? Então eu vou ouvindo, assim, muita coisa. Muita coisa. Tenho me interessado muito pela música dos Tuaregs, um guitarrista chamado Bombino, uma banda chamada Tinari Wayne. É gente que eu estou ouvindo já há um tempo, sabe?
uma cantora espanhola chamada Buica, que eu acho assim uma coisa monumental. Então eu ouço muita coisa, bicho. Eu ouço muita coisa e vou lendo também assim muita coisa. Tem aquelas coisas que são mais identificáveis, né? Que você observa, eu sou um músico, né? Mas tem todas essas coisas que me interessam. Assim, que me vem à lembrança, são coisas determinantes, assim. Evandro, antes da gente entrar no próximo bloco, eu estou aqui com uma pergunta, acabei de receber do Rodolfo, nosso grande... Nosso amigo? Nosso grande amigo Rodolfo, né? Estamos devendo uma cerveja junto, né? E ele fez uma pergunta bem direta. Assim. Ele quer saber quando é que vai sair o teu livro de poesia, né? Porque eu ia perguntar de um próximo trabalho de CD, mas aí eu prefiro a do Rodolfo aqui, se você vai lançar esse livro, vai produzir esse livro e... Está pronto. Não está. Agora, nunca vai um ter. Abraço enorme. Eu posso só engatar aqui, ver se você pode recitar alguma poesia aí, porque cantar, já vimos que você é fera. Aí eu adorei seu texto, né? Adorei seu texto. Publique o livro e aqui o texto seu da sua apresentação, né? No site. Eu achei aquilo é delicioso, legal. Né? Pô, muito obrigado. Espero aí a poesia. Sim. Olha só, o Rodolfo, do grande amigo, um abraço enorme para ele, beijo em Olívia, a filhinha dele, né? Na esposa dele também. Enfim. Rodolfo a Dani, né? Rodolfo me perguntou de um livro, eu estou com um livro de poesia na gaveta, que falava o Sérgio, oh meu Deus do céu, o grande compositor capixaba, fala, lugar de poesia na calçada. Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Grande, que era chamado Maldito também, que fez Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. Sérgio Sampaio? Sérgio Sampaio tem isso, né? Lugar de poesia na calçada, né? Eu estou com um livro de poesia, porque assim, depois da pandemia, do isolamento, que causou em todos nós um impacto brutal, né? Eu me dei conta de que eu tinha um livro pronto. Eu já estava com um certo desejo, né? Começava a se desenhar na minha cabeça que eu talvez tivesse um livro pronto, mas além de eu ser disciplinado, eu acho que eu cultivei, graças aos meus pais, um negócio de uma autocrítica também. Então, eu não fico soltando foguete para mim mesmo, não. Eu não tenho, sabe? Então, eu tenho o hábito de ficar duvidando das minhas coisas. Então, eu acho muito esquisito essa gente que não duvida de si. Eu duvido, fico duvidando, sabe? Esse povo que não tem dúvida, eu acho muito esquisito essa afirmação, essa segurança. Eu não tenho essa segurança, não. E aí, eu fiquei relendo os meus escritos, né? Fiquei relendo os meus escritos em julho do ano passado e tal, organizei tudo. Deixei dormindo uns meses. Reli. Aí mudei algumas coisas. Em janeiro, eu dei a última lida em tudo e percebi que tinha um livro. Se ele para em pé ou não cabe a mim dizer, né? Se ele vai se sustentar ou não. Mas eu vi que tinha alguma coerência interna e que talvez tivesse chegado a hora de publicar. Eu estou num momento de contato com a editora, estou mandando para algumas figuras, já tem uma que se interessou em fazer um lançamento para o segundo semestre, e eu estou vendo quais são as possibilidades agora, mas ele vai sair, e sai esse ano ainda. Eu tinha, quanto às coisas musicais, o Ricardo, vai se chamar Barro Rebelado, o nome do livro. Sabe? Que é uma referência a essa gente que acha que não deve nada a ninguém, né? Não veio nada antes dele. Ele mesmo se sopra, ele mesmo sai vivendo, e o mundo só existe a partir dele. Chama-se Barro Rebelado. Exatamente. Quando você estava falando aí da sua autocrítica muito ácida, né? O que falta hoje no Brasil talvez seja isso, né? Tem muita gente que não tem autocrítica nenhuma
e acaba falando. Oi, Evandro, deixa eu engatar dando palpite em tudo. Deixa eu engatar aqui. A Cristina, que sempre a gente assiste, a Cristina Chicago, que está lá nos Estados Unidos, também professora de português, parceira aqui no programa, ela mandou uma pergunta braba aqui, né? Se você concorda que, em termos de vanguarda, tá, a literatura sempre se antecipou à música, principalmente no caso brasileiro. Mas na vanguarda. Pergunta casca grossa. Eu não tenho nem roupa para responder uma pergunta dessa, rapaz. Não tenho nem roupa para isso. Lá vem a autocrítica. Se você fosse um bolsominion, você já estava respondendo e fazendo uma tese. Cristina, pelo amor de Deus, Cristina, eu não tenho nem roupa para responder uma pergunta dessa. Mas eu acho que elas partem de naturezas distintas. Porque, veja bem, a música popular, ela não necessariamente ela se impulsiona. Porque, primeiro, assim, o que a gente está chamando de vanguarda é um movimento que nasce, sei lá, no final do século XIX, começo do XX, né? Nasce no final do século XIX para o XX. Talvez entre nós o último movimento de vanguarda tenha sido os concretistas aqui em São Paulo, né? Talvez, embora a gente tenha experimentações múltiplas aí, mas a música popular, ela não tem esse compromisso e muitas vezes a ideia de vanguarda, ela se confunde com o novo como mercadoria, porque o novo também é mercadoria, né? De ficar aquele papo assim, eu vou fazer uma coisa nova, e na verdade é o novo postiço, é o novo da epiderme. Não é o novo estrutural, não é o novo vertical, é um novo de superfície. Mas o tempo da literatura é o tempo da cultura letrada. Eu acho isso. A música, a música popular brasileira, ela vem de uma educação de outra ordem, não necessariamente ligada ao campo da cultura letrada oficial. Ela é uma educação acústica. Embora nós tenhamos intelectuais reflexivos que atuam e atuaram dentro do campo da música popular. Mas a música popular é João do Vale, é Luiz Gonzaga, Paulinho da Viola, mas Paulinho da Viola é um intelectual, né? Mas eu acho que todos esses são. Luiz Gonzaga era um intelectual. Sabe, como Baden Powell era um intelectual. A maneira como ele lidava com o violão é de... Só que não é um intelectual... Eu não estou falando isso para nivelar tudo, hein? Eu não queria cair nessa armadilha. O que eu estou querendo dizer é que mesmo a música espontânea tem uma elaboração cerebral. O Ali Salomão tinha um verso que ele falava assim, um poema tem que ser a festa do intelecto. Ou o Chico Buarque, como é que ele fala? A ideia quando ginga. A ideia quando ginga. É a ideia quando ginga. A música tá aí. Evandro, o José Lino Grunwald, poeta, crítico, ele falou uma coisa, na época, faz muitos anos, me irritou um pouco, que ele falou que ele não gostava dos intelectuais da música da MPB. E ele citou principalmente Gilberto Gil. Ou seja, eu achei um troço meio conceituoso, que é assim, então você não pode fazer uma música mais do ponto de vista poético, musical, né? Também, você tem que gostar do que você quiser, mas eu acho uma crítica pueril, principalmente partindo de um crítico literário. Sim. Benê, a gente tem tem várias coisas aí, né? Eu acho a crítica, o papel da crítica, de verdade. Eu falei da autocrítica aqui, pode ser uma ilusão de minha parte, né? A gente sabe, pelo menos desde a psicanálise, que a gente tem uma tremenda capacidade de se auto-enganar, né? Então, mas assim, eu não só a autocrítica, como a crítica, o exercício crítico. Eu acho que uma das coisas que denotam a nossa indigência civilizatória pela qual nós estamos vivendo agora passa por uma ausência de crítica também, por uma ausência de ter uma crítica responsável. Crítica estética, crítica política, certo? Então, eu acho a crítica um negócio... Agora, muitas vezes, não é raro alguns críticos, nesse momento, naquilo, reivindicar o espaço de ser aquele que dá o selo e tem um certo ciúme
Entendeu? Essas pessoas, o fato, quando eu falo que a música popular abriga intelectuais reflexivos, não significa que ela dá conta da interpretação do país. Claro. Significa que ela é um campo importante do pensamento. E nem é obrigação dela também, é né? Claro. É claro. Nem é obrigação Vamos dela. pegar esse gancho aí. Vamos, já que você fala da questão do país, né? A gente está também já chegando já no nosso limite de tempo. Tem mais um tempo, dá para dar uma palha. Dá para dar uma palha e tá mais uma música. Não, eu queria duas, mas vamos ver. E aí, assim, né? A gente tá no momento de isolamento e tal, que rendeu alguma coisa. Você mesmo falou do teu livro. Mas aquele momento que antecedeu, né, a própria eleição do Bolsonaro e tal, foi um momento, né, os momentos finais ali do impeachment, desde 2003, foi um momento bravo, né? Então a gente tinha conversado isso quando nós falamos de Querolina, né? Eu me lembro que a gente se encontrou várias vezes nas ruas, né? Sim. E aí você criou uma música nessa época que a gente já comentou, né, que é uma música que teve até um problema de interpretação. Depois que você cantar, a gente vai na interpretação da música, né? Tem uma história que eu acho legal você contar, porque eu li essa história, e que é Nome aos Boys, né? Que é uma música, inclusive, que ela para algumas pessoas, ela foi vista como agressiva, né? O jeito que você fez, o clipe quem puder ver o clipe, vamos fazer uma propaganda, o clipe é bem legal, tal. E ela foi o quê? Foi um desabafo, foi um protesto, ou foi só entre aspas, né, um reflexo de tudo que você estava vivendo ali naquele momento, do coletivo que se vivia? Eu me lembro quando veio o impulso, porque para mim foi muito traumático, muito doloroso, assim, ter assistido a performance dos deputados federais no dia da aprovação do golpe, né? E é golpe, né? No dia da aprovação do golpe, aquela performance, meu voto vai para minha avó, ela vai para minha neta, pelo Brasil, não sei o que, sim, senhor presidente, aquela performance grotesca, e ter assistido de você ver ali o nível, e tudo confundido com espetáculo, os destinos do país, né? A maneira como aquilo foi arquitetado, parecia uma festinha de clube Rotary, sei lá que diabo que era aquilo. Era um negócio horroroso, né? Da postura das pessoas, a postura alegrinha, empichando um presidente, uma presidente, como se fosse assim, como quem... o meu x-salada é com queijo, uma coisa assim, um desprezo por milhões, uma postura absolutamente irresponsável, caricata, que revelava muito. Eu não estava preparado para aquilo. Sabe assim? Me fez um mal tremendo. O mundo não estava preparado para aquilo, né? Foi duro, velho. A gente se esquece. É verdade. Se alguém tiver estômago de rever isso, você vai ver o que é aquilo. Então, ou seja, o ovo da serpente já estava todo ali, né? Aquela agenda, onde saiu aquele povo, com aqueles cabelos pintados de acaju, era um povo esquisitíssimo, né? Nossos deputados, nossos representantes. E preconceituosos, careta, então a gente fala mal e aquela performance desprezível mesmo, negócio de dar engulhos, né? Sem alacridade nenhuma. Sem compromisso com a seriedade do momento. Sem compromisso com a seriedade do momento, agindo como moleque de menino que aperta a campainha e sai correndo, só que era derrubar um presidente, né? Entendeu? Derrubar uma presidente. Era uma coisa assim, sabe? Como se fosse esvaziar o pneu da professora, sabe? Não é? Uma postura irresponsável diante do país, assim, de um jeito chocante. Quando veio a votação no Senado, eu vi um deputado, um senador, né, fazendo a abertura da sessão, fazendo aquilo que o poeta se eu não me engano, era o João Cabral de Melo Neto, que informalmente tratava assim: a palavra com diarreia. A palavra com diarreia, o maior exemplo entre nós era o Temer mesmo, o mais conhecido. Deixar-te-ei, que era aquela coisa floreada e absolutamente ornamental, mas que não vai no cerne das questões. Era a retórica empolada do falso erudito,
né? A gente é campeão disso, a falsa erudição. A falsa erudição. Então, ele falou assim para o juiz Lewandowski: Vossa Excelência que irá hoje, nesse egrégio plenário, conduzir a sessão, deu um rolé assim, ele falou uns 5 minutos para dar bom dia a Lewandowski. Você entende? Para dar bom dia a Lewandowski, ele saltou um egrégio plenário. Quando ele soltou o egrégio plenário, eu já capturei, né? Aí eu fiz, né, nesse egrégio plenário, esse santo sudário, esse santuário de falsários. Tudo isso veio se desdobrando, né? Foi uma canção que eu fui fazendo sem o violão, porque eu queria imitar os meninos do rap. Não consegui. Assim, ela não é um rap, ela é um samba. Se for, eu tô propiciando para isso. A inspiração... Você fez uma gravação assim? Só na mão. É isso aí mesmo. Então, só que você vai bater, você vai ver que é um samba. Se bater direitinho, você vai ver que ele é um samba de origem. Entendeu? Ele vai a estrutura dele é de samba, não é uma música que tem... E eu queria extrair do rap a força do discurso. Sim. Porque o rap, por exemplo, ele não quebra muita cabeça com harmonia, com acorde, com melodia, não é essa a proposta. A proposta é a virulência do discurso. Então, ela foi feita e pensada, essa teve uma coisa mais consciente do processo de elaboração. A partir de frases de efeito, querendo um efeitismo mesmo, chamar a atenção do ouvinte, a partir da inspiração do rap de Black Alien, do rap de Rincon Sapiência, do rap de Criolo, do rap dos Racionais, do rap de Gog, certo? Dessa gente brilhante, né? Que também é isso, né? A gente tem grandes compositores de rap. Então foram esses caras, a partir da experiência desses caras, que eu tentei imitar e aí, claro, com as minhas limitações e com a minha formação, eu fui capaz de dar, a resposta que eu fui capaz de dar foi o Nome aos Boys, que foi gravada com uma instrumentação pesada, né, de propósito e tal, com um arranjo brilhante, modéstia à parte. Estou falando isso porque o arranjo não é meu, o arranjo é de Fabá, com Fabá Jimenez, e junto com a produção de Fabá e Brita, e Luque Barros tocando contrabaixo violentíssimo, e Fabá tocando guitarra, enfim, efeito eletrônico, e eu lá dando meus gritos, né? Então, eu vou tocar ela de um jeito que... Porque ela foi feita sem violão. Sim. Só com a voz, pensando numa célula rítmica qualquer não, mas numa célula rítmica específica, e pensando em destacar os versos. Depois, para tocar no violão, eu tive que adaptá-la, aí ela ficou assim. Então, isso que eu vou tocar aqui é o processo... Tivemos um pauzinho aí. Você viu só, Ricardo, bem na hora H da gente... Não, mas já vai voltar. Nome aos Boys. Essa música ela tem uma história que é bem na época do golpe e... Fugiu aqui. Espera aí que saiu do ar. Tá rolando ainda? Como é que tá? Vai começar, pode começar. Opa. Ó, desculpa aí, gente. Isso aqui é um processo absolutamente contrário do que eu costumo fazer. Eu costumo fazer o contrário disso. Então, ficou assim, ó. Claro, Exu Odará. Claro, Exu Odará. Há que se dar nome aos boys, há que se saber quem sou. Quem é que se cala e quem fala por nós? Há que se dar nome aos boys, há que se saber quem sou. Quem é que se cala e quem fala por nós? Quem são os profetas da paz militar? Sangue, suor e lágrimas, fé, esperança e caridade. Pra falta de fé, ribotril. Pra desesperança, fuzil. Pra caridade, misérias mil. Pra livre cultura, Brasil.
novos capitães do mato, os escravocratas de terno engomado, peroba na cara e lustro no sapato, sobem a tribuna e decretam o ato. Eu venho anunciar a pilhagem geral. Quero saudar em rede nacional esse egrégio plenário, esse santo sudário, esse santuário de falsário. Eu não aguento mais lidar com bicha, com preto pobre, com secundaristas. Quero uma selfie com a polícia, quero patrocinar milícias. Em nome de Deus, em favor dos meus, escute essa prece desse filho teu. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, ao Zé Ninguém. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, o Zé Ninguém. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, o Zé Ninguém. Há que se dar nome aos boys, há que se saber quem sois, quem é que se cala e quem fala por nós. Há que se dar nome aos boys, há que se saber quem sois, quem é que se cala e quem fala por nós. Quem são os profetas da paz militar? Sangue, suor e lágrima, fé, esperança e caridade. Pra falta de fé, Rivotril, pra desesperança, fuzil, pra caridade, misérias mil, pra livre cultura, Brasil. Os novos capitães do mato, os escravocratas de terno engomado, peroba na cara e lustro no sapato, sobem a tribuna e decretam o ato. Eu venho anunciar a pilhagem geral. Quero saudar em rede nacional esse egrégio plenário, esse santo sudário, esse santuário de falsário. Eu não aguento mais lidar com bicha, com preto pobre, com secundarista. Quero uma selfie com a polícia, quero patrocinar milícias. Em nome de Deus, em favor dos meus, escute essa prece desse filho teu. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, ao Zé Ninguém. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, o Zé Ninguém. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, o Zé Ninguém. Há que se dar nome aos boys, há que se saber quem sois, quem é que se cala e quem fala por nós. Há que se dar nome aos boys, há que se saber quem sois, quem é que se cala e quem fala por nós. Claro, Exu Odará, claro, Exu Odará, claro, Exu Odará. Aê, grande Evandrão. Escuta, Boa, querido. boa. Eu não sei se você lembra, bem nessa época nós tivemos, teve um cara pegou um trecho da tua música, você lembra disso? Era um... Estou comigo. Oi? Como foi a história mesmo, rapaz? Eu não me lembro, não. Eu lembro que era um desses do gado aí, né? Um maluco desse que minha pátria, minha bandeira nunca será vermelha, tal, não sei o quê. Um extremista, o cara vai né? e monta numa página dele e ele coloca lá que eu não aguento mais lidar com bicha, com preto, pobre, secundarista. Que era ele só pegou esse trecho. Eu não sei se ele não entendeu, foi desonesto, né? Mas eu lembro que a gente chegou a conversar disso. Né? De onde saiu um maluco desse? Sim. E pior que pegando os comentários, eu acho que ele não entendeu mesmo. A coisa da ironia, né, Ricardo? Como a gente está vivendo um tempo assim de pouca inteligência, Evandro. Pouca saúde. A gente está vivendo um tempo de pouca saúde, né? Pouca saúde. E pouca inteligência também, né? Oi? E pouca inteligência também, não é? Entendeu? Mas a inteligência é uma saúde, né, Benê? A inteligência é uma saúde. A inteligência no sentido literal, das pessoas não ser capazes de... Sensibilidade mesmo, né? Não tem, o cara não percebe que está falando besteira. Ele pega, por exemplo, um fragmento, né? E eu acho que corre sério risco mesmo dele ter achado que era isso que eu estava falando diretamente, né? Ou melhor, que a canção se propunha a isso. Eu não duvido, não. Agora, é isso, né?
enfim, o objetivo dela era de alguma maneira, destacar o grotesco do momento, né? O que eu fiz foi o seguinte, imaginar um deputado que falasse o que ele ia fazer sinceramente. Então, como se o cara subisse na tribuna, eu, ao invés de mentir e ficar dizendo do interesse nacional, eu ia falar assim, olha, eu não aguento mais lidar com bicha, com preto pobre, com secundarista, sabe? Em nome de Deus, em favor dos meus. Você entende? Então era como se fosse... E vai a lugar nenhum, né? Vai a lugar nenhum. Que era bem em nome de Deus, em favor dos meus, escuta essa prece desse filho teu, tá no nosso gene, saber quem é quem. Conduzir ao nada, Zé ninguém. Então esse é que é o lance, assim, dessa teatralidade, né? Como se o cara assumisse um discurso transparente. Eu ia fazer aqui a minha reclamação, porque eu tinha pedido para você recitar uma poesia, e falava, vou ficar sem poesia, mas aí você já fez, recitou aí lindamente, né? Essa aí. Mas nós estamos chegando aqui no final, nosso tempo está esgotado. Ô, Evandro, dê aí as suas considerações finais aí. Adoramos aqui o nosso super bate-papo. Infelizmente, você sabe que eu sou do tipo do cara que se sentar contigo numa mesa, 2, 3 dias é pouco, né? Eu ganho aquelas provas de Big Brother que eu não vou no banheiro, velho. Sabe? Rapaz, eu não sei se isso foi um convite ou uma ameaça. É um convite para a gente sentar num boteco. Aí você vai recitar um monte de poesia, tocar, cantar. Você vai ver que eu não vou no banheiro, eu fico ali 3 dias. É contigo, então. Eita, peraí. O mundo digital tem dessas coisas. Será que tem alguém me ligando? É isso? Tá um barulho aqui? Não, pronto, acho que foi. Gente, eu queria agradecer muito. Para mim foi um prazer imenso, assim. Tô morrendo de saudade também do botequim da rua, de encontrar as pessoas, tem todo um mundo que a gente vai precisar reinventar, né? Toda uma forma de viver que a gente vai precisar reinventar. E eu acredito profundamente na palavra encantada, não na palavra desencantada, na palavra imantada, na palavra com suor de rua e com a marca da invenção desse povo que foi capaz. O Brasil está passando por um momento profundamente melancólico, profundamente trágico, catastrófico, em diversas dimensões. Mas o Brasil são Brasis. O Brasil não é um povo múltiplo e precisa se olhar no espelho e assumir o futuro que precisa ser criado. Esse Brasil solidário, da alegria, da ecologia, do respeito às diferenças. A gente vai ter que fazer um novo pacto civilizatório que vai passar por reinventar o Brasil, eu acho. E a gente vai precisar conversar com as pessoas e estar forte para construir um caminho que seja mais largo e que congregue maiores possibilidades de felicidade, não é? E jeitos de viver, né? Maneiras de viver. Foi um prazer imenso poder falar da música, da poesia. Há tempos que a gente vinha adiando esse encontro. Finalmente ele aconteceu. Quero agradecer também aos que me ouviram aqui. Viva a música brasileira. Quem tiver curiosidade, vá ouvir a minha música. Ela está viva, eu também. Muito obrigado, um beijo enorme para todos. Foi um prazer imenso, mesmo. Poxa, valeu, né? A gente estava para falar muito tempo, realmente, e você teve um problema, né? Com a Covid, né? E, bom, hoje está aqui, firme e forte, bonito pra caraca, né? Inteligente e tal. Foi peço para casar outro dia. Agora, eu queria agradecer ao pessoal que esteve com a gente aí, Maiara
Maiara Meirelles, César Mayra. Leon de Agüero, Ô, gente, travou aqui o final. Carlos Barros, César Leão Agüero, Ivani, nossa parceiraça aqui. Olha, tem Fi Silva. Eu sempre fico sem falar alguns nomes, né? A Ana Lúcia, a Vera, obrigado vocês. Fala, Benê, que você ia falar? Não, é que para mim deu uma caída aqui. Eu não sei se foi geral ou era só na Não, é que você aqui que é um lugar ruim. Mas é isso aí. E agradecer, Evandro. Obrigado mesmo. Foi uma honra e um prazer tê-lo aqui, porque eu vou te falar, é como eu falei, eu fico aqui 5 horas se for o caso, mas infelizmente temos que encerrar. Então, agradecendo todo mundo. Tchau aí, pessoal. Valeu. E Tchau, tchau. bom final de domingo e boa segunda-feira.